Manhã Bandeirantes. Notícia, prestação de serviço, com Marco Antônio Sabino e Vitor Lupato. Agora no ar. 10h01. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar Manhã Bandeirantes, trazendo as informações da cidade, do seu bairro, da sua rua, da Grande São Paulo, do nosso litoral, hoje com frio e chuva em São Paulo. Não tá aquele frio ainda que está se prometendo. Parece que chega amanhã mesmo, as temperaturas muito baixas, aquele frio que vai exigir da gente um agasalho mais caprichado. E ontem estava quente aqui à noite na Bandeirantes. Ontem eu particularmente fiquei aqui até quase 2 horas da manhã, primeiro no Band News TV, depois com participação ali na transmissão que estava sendo comandada pelo Pedro Campos e pela Thaís, depois como perguntador do debate e finalmente no pós do debate no Band News TV. Clima muito... Até, você sabe, Lupato, que até quase 2 horas da manhã tinha bate-boca de torcida, tinha gritaria de candidato aqui dentro na saída do debate. Mas eu queria falar, Lupato, e me interrompa a hora que você quiser aqui para a gente trocar ideia. Eu queria falar um pouquinho sobre candidato por candidato e o desempenho ontem no debate, pelo menos as minhas impressões de jornalista. Eu vou tentar ser o mais isento possível, mas são observações que a gente vai tendo com base na nossa experiência. Eu vou começar com a candidata Tabata Amaral, que está não tão bem colocada nas pesquisas, está lá em 5º lugar. É o primeiro debate da candidata, ela não tinha participado, aliás, como foi o primeiro debate também de José Luiz da Atena e de Pablo Marçal, e também do prefeito Ricardo Nunes, que nunca tinha feito debate. A candidata foi calma, se comportou de forma calma durante o debate, não usou o tempo dela só para apresentar propostas, era uma oportunidade de se apresentar propostas efetivas para a cidade de São Paulo. Atacou, escolheu 2 adversários principais, atacou Pablo Marçal, né? Aliás, ela tinha sido atacada por Pablo Marçal antes da campanha. Pablo Marçal a atacou dizendo que ela teria abandonado o pai. Como se sabe, Tabata Amaral teve um pai viciado em crack e que acabou cometendo suicídio. E Pablo Marçal fez uma acusação antes do debate, alguns dias antes do debate, muito grave contra ela, que um abandono do pai teria provocado esse suicídio. Ela revidou durante o debate, dizendo que Pablo Marçal estava condenado, teria uma condenação ligado a uma quadrilha de desvio de dinheiro de bancos, uma quadrilha de internet. Uma acusação que ele negou, mas que depois foi provada pela sentença publicada por vários sites. Ela também atacou o prefeito Ricardo Nunes, principalmente na história também que é recorrente em campanhas, de que ele e a mulher teriam se desentendido e que ele teria agredido a mulher dele, o que teria resultado num boletim de ocorrência. No primeiro momento negado por Ricardo Nunes, mas também depois comprovado pela polícia que divulgou o boletim de ocorrência. Aliás, foi um momento interessante do debate, para não dizer tenso do debate, que enquanto a candidata Tabata Amaral fazia a pergunta, a primeira-dama da cidade de São Paulo, Regina Nunes, levantou da plateia, reagiu, dizendo a seguinte frase: "Deixa minha família em paz", enquanto o Ricardo Nunes do palco tentava acalmá-la com aquele gesto tradicional: fique calma, fique calma, fique calma. E Tabata Amaral fez uma pergunta pegadinha, de certa forma, aquelas pegadinhas para Ricardo Nunes, falando sobre a Operação Água Branca, que é uma operação urbana, a gente fala muito sobre essas coisas aqui. Aliás, Pablo Marçal, que é uma operação urbana, a gente fala muito sobre aqui, que tem a proposta de mudar completamente o perfil daquela região. Enfim, foi provocada também com pegadinhas em ataque, foi provocada por Pablo Marçal e teve essa postura. Perdeu algumas oportunidades de colocar, como eu disse, propostas construtivas. Ela, Sabino, primeiro bom dia para você, para todos os nossos ouvintes. Ela que se baseia muito nesse plano de governo, nos nomes que estão com ela, né, na construção dessa campanha. E aí imaginávamos que Tabata Amaral seria 100% propositiva num debate como esse, porque é a bandeira que ela vem levantando em todas as entrevistas que dá,
inclusive nas 3 que nós fizemos aqui com ela no Manhã Bandeirantes. Eu não esperava uma Tabata Amaral atacando, por exemplo, como escolheu atacar quando teve a chance de realizar perguntas. E aí, por esse nervosismo inicial, principalmente, como você comentou, né? 4 dos 5 participantes do debate à Prefeitura de São Paulo ontem nunca tinham tido essa experiência antes na vida. Tanto é que, no fim do debate, tivemos Pablo Marçal e José Luiz da Atena dizendo que ainda estão se acostumando com essa história de política e com essa história de debates e que vão se adaptar até o momento da eleição em outubro deste ano. E além disso, também, a Tabata Amaral disse que faltou coragem para os outros candidatos perguntarem para ela, porque tinham medo das propostas dela. O que, na verdade, foi uma reação dela ao fato de que, no momento de perguntas cruzadas, o candidato pergunta para candidato, ela foi escanteada. Ninguém perguntou nada para Tabata Amaral. É isso, ela ficou um pouco de lado, no começo do debate apareceu pouco, só voltou graças ao sorteio, né, que tinha havido por causa da ordem dos candidatos. Só no final ela voltou a ter algum tipo de protagonismo. Também começou com uma proposta programática e depois escambou também para acusações, como se ela tivesse entrado no clima do debate. No que diz respeito a José Luiz da Atena, uma posição nova, né, para um jornalista que normalmente está do outro lado. Está mediando entrevistas, está fazendo entrevistas, tem mais tempo para colocar suas posições, como nós temos aqui, e lá não, lá tem um tempo restrito em que o raciocínio tem que ser diferente, ele próprio falava sobre isso. E as regras não eram feitas especificamente para um apresentador de televisão, mas sim para alguém que debate, alguém que está ali para apresentar as propostas. De cara, foi chamada a atenção pelo mediador Eduardo Oineg, numa das perguntas que fazia, ele perdeu o time, se atrapalhou um pouco ali, mas, de qualquer forma, bateu muito e sempre e em todas as respostas, sem exceção, no atual prefeito Ricardo Nunes. Foi o alvo pessoal, quase que pessoal ali da Atena, o prefeito Ricardo Nunes. Tinha um tom, em algumas vezes, mais agressivo e deu margem para alguns direitos de resposta de outros candidatos. Mas como falamos no início, primeira vez que o José Luiz da Atena participa, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se é difícil para nós, jornalistas que estão ali para fazer uma pergunta só, eu fico imaginando você segurar 2 horas de debate. Não deve ser fácil, nem mesmo para os mais experientes. Falando de Pablo Marçal, um franco atirador, né? E não venham com a história de que ele tenha participado do debate de forma veemente, até agressiva em alguns momentos, apenas porque da cabeça dele surgiu ali. Não, isso foi uma tática utilizada, deve ter sido pensada em reunião, discutida com assessores. Ele veio efetivamente com essa proposta de desestabilizar outros candidatos, não poupou ninguém, foi muito agressivo com o prefeito Ricardo Nunes. Dentro da campanha eles chamam isso de lutar pelo voto azul, ou seja, o voto da direita, e aí o adversário principal é Ricardo Nunes, mas ele não poupou também, principalmente, Guilherme Boulos, em alguns momentos com voz mais alta, um pouco alterada, e das duas uma, hein? Das duas uma. Ou será um grande sucesso a estratégia de Pablo Marçal, um grande sucesso e ele vai crescer muito nas pesquisas, ou será um grande fracasso e ele vai desinchar nas pesquisas. Eu não me arrisco, porque é muito difícil analisar a psicologia do eleitor, eu não me arrisco a dizer que vai ser isso ou vai ser aquilo, mas não vai ficar no meio termo não. Vai ser ou uma coisa ou outra. Ele quis se apresentar como bolsonarista real. Como se sabe, Jair Bolsonaro está apoiando Ricardo Nunes, mas ele quis se apresentar como o bolsonarista real. Faz parte, o papel que ele exerceu faz parte do debate, mas poucas propostas propositivas. É uma situação, Sabino, até interessante da gente analisar e voltar um pouquinho no tempo, né? Porque poucos dias antes do debate, a candidatura de Ricardo Nunes só foi confirmada na convenção no último fim de semana. Ou seja, do dia 3 de agosto para o dia 8 de agosto, tudo realmente se estabilizou. Toda essa base de apoio. O Pablo Marçal dizia que o Coronel Melo não seria o vice de Ricardo Nunes e que ainda lutava pelo apoio do União Brasil.
União Brasil não só apoiou, como esteve presente em massa na convenção de Ricardo Nunes. Ontem, o principal líder do União Brasil na cidade de São Paulo, o vereador Milton Leite, que é o presidente da Câmara, estava como convidado na plateia de Ricardo Nunes. Ou seja, mostrando para que barco pulou claramente. Isso acabou deixando essa situação em aberto durante o debate, tanto que mais para o fim, o Guilherme Boulos, deputado federal e candidato pelo PSOL, faz questão de dizer que a polarização acontecia, que ele tinha orgulho de ser apoiado por Lula, mas que do outro lado, o Ricardo Nunes é um bolsonarista envergonhado e o Pablo Marçal um bolsonarista rejeitado, porque tentou e não conseguiu o apoio do ex-presidente. Essa situação ficou indo e voltando ao longo de todo o debate, né? Ficou indo e voltando ao longo de todo o debate, essa questão de ocupar o espaço dos bolsonaristas. Ele desenvolveu essa estratégia um pouco mais agressiva na linha de alguns bolsonaristas mais radicais, tentando falar com esse público, mas não furando a bolha, né? Não buscando a classe média ou novos eleitores. Fala um pouquinho de Boulos, um candidato um pouco mais calmo, mais experiente, era o único que já tinha participado de debates, tentou falar com a classe média, desenvolver ali um discurso para a classe média e amenizando quando era atacado. Aproveitou, tirou uma casca de Pablo Marçal e vice-versa, né? Em algum momento ali eles bateram boca, mas o foco total das críticas de Guilherme Boulos ficou em Ricardo Nunes, aliás, numa dobradinha em alguns momentos com José Luiz da Atena. Ele realmente criticava duramente a gestão de Ricardo Nunes, chegou a ganhar até um direito de resposta num determinado momento. E Ricardo Nunes também numa postura mais calma, não aceitou algumas provocações, e ele, que é considerado o candidato menos eloquente, aquele que tem mais dificuldade na comunicação verbal, ele surpreendeu, porque evoluiu de alguma forma no jeito de se apresentar, não aceitou provocação, mas também não usou como deveria para apresentar novas propostas, mas defendeu o governo dele, defendeu os seus projetos, os projetos já realizados. E teve esse episódio em pedir calma para a mulher quando houve ali o episódio com a candidata Tabata Amaral. Enfim, um debate extremamente bem organizado que só por causa das regras e da excelente mediação de Eduardo Oineg não descambou, poderia ter descambado, mas não descambou. O Oineg, como tem que ser um juiz de futebol, foi discreto, mas ao mesmo tempo muito rigoroso quando tinha que ser. E era uma oportunidade perfeita para os candidatos se apresentarem, alguns deles não são ainda tão conhecidos, e apresentarem as suas propostas. E eu diria que eles perderam a oportunidade. Não houve tantas propostas novas assim apresentadas. Então esse é a visão geral que a gente tem do debate ontem, estando aqui, vendo os bastidores, assistindo de dentro do estúdio uma parte do debate e principalmente percebendo a reação dos candidatos e dos seus assessores, o Vitor Lupato. Porque, sabe, né, é interessante até, né, a gente observar essa questão que você dizia, né, poderia ter descambado, poderia mesmo, porque em alguns momentos a gente percebia que até talvez pela falta de experiência, né, 4 dos 5 estavam estreando em debates. O emocional contou muito, né? Em determinados momentos, a gente viu uma Tabata Amaral que começou nervosa, que começou tímida, lendo algumas anotações no momento que tinha para falar. No fim, já levantando o tom de voz, sendo um pouco mais incisiva, ao também ser atacada por Pablo Marçal, que chamou ela de adolescentezinha, que ela parecia alguém que só lia as headlines da notícia, né? Só o título das notícias. E o prefeito talvez tenha tido o seu maior sucesso nesse debate. Por quê? Porque soube se controlar, apesar de ter sido atacado durante quase todos os momentos. Em determinado ponto, ele até tentou retrucar a dobradinha de Guilherme Boulos e da Atena, que tinham ali juntos 6 minutos para falar e basicamente
o José Luiz da Atena levantou uma bola para o Boulos cortar contra o prefeito de São Paulo, ele tentou revidar essa dobradinha fazendo uma pergunta nos mesmos moldes ao Pablo Marçal. Mas o Pablo Marçal, que esteve desestabilizado durante boa parte do debate, já começou falando que a primeira proposta era tirar o prefeito da cadeira, que essa era a primeira coisa que ele ia fazer, que o prefeito não ia chegar no segundo turno. O Pablo Marçal saiu atirando para todos os lados ontem. Eu não sei até que ponto essa estratégia pode ter sido positiva, porque nas redes sociais a gente sabe que na internet principalmente o Pablo Marçal tem uma força muito grande. Hoje são mais de 12 milhões de seguidores. Mas a gente até já conversou sobre isso, né, Sabino? Será que isso representa também eleitor? Número de eleitores? Não necessariamente. E ontem a gente teve um indício de que não. Porque no intervalo do segundo para o último bloco do debate da Band, que nós transmitimos aqui na Rádio Bandeirantes, na sala digital, que mais uma vez esteve presente, uma parceria do Google com o Grupo Bandeirantes de Comunicação, a pergunta mais feita em São Paulo naquele momento, sabe qual era? Qual era? Quem é Pablo Marçal? Era uma oportunidade dele se apresentar, porque, como eu disse, ele precisa fugir da bolha. Ele não tem todos esses votos dos 12 milhões de seguidores, até porque muitos deles são de fora de São Paulo. E ele... Ou moram aqui, não votam aqui? Ou moram aqui, não votam aqui, e ele tem que buscar novos eleitores. Esses novos eleitores, uma oportunidade era terem sido conquistados ontem. Essa é a efetiva verdade. E aí a Operação Água Branca que você trouxe aqui, né, foi uma estratégia. Aí sim acho que foi uma pergunta colocada de forma estratégica pela Tabata Amaral, até porque ela começa falando, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que conhecer os candidatos, você que está aí do outro lado, escutando, assistindo, vai conhecer cada um de nós um pouco mais ao longo dos próximos dias, semanas. Então, queria fazer uma pergunta simples. Ela já coloca, né, que seria algo simples para alguém que conhece São Paulo. O senhor é contra ou a favor da Operação Água Branca? E ele fica ali uns segundos calado, não sabe responder. E aí quando responde, acaba também mudando de assunto. Acho que depois a Tabata nem explorou tanto a Operação Água Branca, né? Ela muda de assunto rapidamente. Não, ela mudou de assunto. Mas foi só para jogar aquela bomba no colo dele. Sabe o que me lembrou? Uma pergunta que foi feita pelo então candidato a prefeito Fernando Henrique Cardoso contra Jânio Quadros, onde ficava Sapopemba, o que ele ia fazer para Sapopemba. E ele não soube responder. Eu fico me imaginando se a candidata Tabata Amaral, em vez de perguntar sobre a Água Branca, que é até um bairro conhecido em São Paulo, em toda a cidade, se ela tivesse perguntado do Pio Jurubatuba. Aí eu acho que a saia justa seria maior. Mas todos os candidatos, quando não tinham resposta, mudavam de assunto na resposta, faziam provocações, traziam outros assuntos. Essa foi a verdade. Muitas, mas muitas respostas não foram dadas das perguntas feitas pelos candidatos e pelos jornalistas. Aliás, o bloco dos jornalistas foi o mais calmo, né? Foi porque, efetivamente, todas as perguntas que foram feitas foram perguntas propositivas. E aí obrigavam os candidatos, até porque eles tinham comentário nas respostas, a falar alguma coisa que, efetivamente, eles querem fazer. Eu acompanhei também a chegada dos candidatos ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, Sabino, e é interessante a gente observar como cada um chega, né? A Tabata Amaral pareceu um pouco acuada com as luzes, os repórteres, acho que não está tão acostumada com isso. Chegou ao lado da vice-professora Lúcia França. O prefeito Ricardo Nunes chegou animadíssimo, desceu do carro gritando basicamente para o Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, deputado, dizendo o seguinte: vambora, vambora, vambora. Animado para o debate. José Luiz da Atena chegou dizendo: sinta-se em casa, para os membros de sua equipe. E nós tivemos o Pablo Marçal chegando e prometendo uma surpresa. Surpresa que acho que ninguém viu nesse debate, né? Aliás, ele no último bloco falou assim, até o final do debate, se dirigindo a Boulos... Tava acabando, né? Se dirigindo a Boulos, eu vou mostrar uma surpresa aqui pra você. Pôs a mão no bolso, parecia que ele ia puxar alguma coisa, mas não puxou, né? Então, não puxou, prometeu essa surpresa e disse que ia... confrontar a capacidade intelectual dos outros candidatos. Isso disse na entrevista que deu a nós antes do debate. E aí, logo na primeira pergunta, ele emenda uns 4 raciocínios que não ligam um ao outro. E aí falou assim:
Prefeito, se você conseguir, responde essas 4 aí. Será que era dessa forma que ele gostaria, né, de empilhar perguntas e para que os outros candidatos respondessem? Sendo que num debate, se você abre a brecha para a pessoa responder meia pergunta, é isso que vai acontecer. Ninguém vai se comprometer respondendo as 5, 6 perguntas que alguém fez, né? É isso, esse foi o debate da Band, só o primeiro. Já está marcado o segundo debate, o debate segundo turno, para o dia 14 de outubro. Vamos ver o que vai dar essa eleição, que promete, ela está só no começo, mas você tem aí 5 candidatos, em tese, com chances, talvez Tabata um pouco mais distante, mas você tem 5 candidatos com chance de segundo turno. Há muito tempo não se via uma eleição tão parelha e mais, há muito tempo não se tinha oportunidade de um debate tão quente, não necessariamente de alto nível, mas tão quente como o que aconteceu ontem aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, que mais uma vez está de parabéns, Fernando Mitre e toda a equipe, pela qualidade e pelas regras claras estabelecidas, assim como o mediador Eduardo Oineg, que conduziu muito bem, com muita frieza, muita tranquilidade e muita isenção o debate de ontem. Pois é, e um último destaque, talvez tenha sido a primeira grande participação, né, dos vices né, nesse debate de ontem, né? Vão começar a aparecer cada vez mais, Sabino. O Guilherme Boulos chegou acompanhado de Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, que é vice na chapa dele. A Tabata Amaral chegou acompanhada também no mesmo carro que a professora Lúcia França. Nós tivemos o Coronel Melo, vice de Ricardo Nunes, chegando um pouquinho antes do que o prefeito, mas entraram juntos também ao camarim e assistiram. O Coronel Melo assistiu o debate dentro do estúdio aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Pablo Marçal anunciou uma cabo da PM, a Antônia de Jesus, como a sua vice na convenção do último fim de semana e não chegou acompanhado da vice. Entre os 10 nomes que poderia colocar dentro do estúdio, não colocou também a vice e a equipe dela. Foi a única das vices que não assistiu ao debate de dentro do estúdio. Todos os outros estavam presentes e estiveram também acompanhando em loco. José Aníbal, senador e vice de José Luiz da Atena, também esteve ao lado do jornalista ao longo de todo esse período e participou do debate dentro do estúdio. Em determinado momento também ficou um pouco nervoso com o caminhar ali da plateia, mas depois se acalmou. 10 horas e 24 minutos.